Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, sábado, dia 12, terminando a semana e com alegria imensa no coração, porque caminhamos durante a semana meditando a palavra de Deus e com certeza o nosso coração se enriqueceu de bênçãos e de graças. A nossa vida, cada vez que escutamos a palavra do Senhor e a palavra do Senhor adentra o nosso coração, a nossa vida melhora. E o Senhor tem para mim e para você bênçãos especiais. Deus tem para mim e para você graças especiais, porque Ele nos ama. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, o Evangelho desse dia de sábado, dia 12, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 até o versículo 33. Jesus ele vai falar para os discípulos. O discípulo não é mais um mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como o seu patrão. Jesus está dizendo isso para os discípulos, os 12, e depois para todos aqueles que o seguirem, a todos aqueles que tiveram experiência com ele e assim vão evangelizar com palavras, com atitudes. Jesus está falando para todos estes. Está falando para esses que, por causa de que ele é perseguido, ele foi perseguido, é perseguido ao ponto de morrer em morte de cruz, ele que, no exemplo que ele deu, ele é o patrão, ele é o mestre. Então, aquele que é discípulo do mestre, aquele que é servidor do patrão, vai passar pelas mesmas situações. Se perseguiram Jesus, se prenderam Jesus, se blasfemaram Jesus e mataram Jesus, que é o mestre, aquele que é discípulo, aquele que o segue, vai acontecer também isto. Mas Jesus ele vai nos falar tudo isso não para nos meter medo, mas para dizer algo muito mais valioso do que a nossa própria vida, a nossa vida material. Olha o que ele fala no versículo 28. Temei antes aquele que pode precipitar a alma. Então não devemos ter medo e temer este mundo. E devemos sim, então, anunciar o Evangelho. Não podemos nos omitir, tanto em palavras como em atitudes, porque se o fizermos assim nós estaremos perdendo a alma. Mas se estivermos seguindo o Mestre, anunciando a Ele, vivendo aquilo que Ele ensinou, por amor a Deus, esse temor não é medo de Deus, mas o temor que é o amor, temor que é o respeito àquele que é nosso Deus, então nós ganharemos a vida eterna. Ganharemos a vida eterna. Nossa alma estará diante do Deus Altíssimo quando nós formos dessa vida. Nesta vida que estamos caminhando, teremos superações, teremos momentos de alegria, de bonança, mas também enfrentaremos perseguições, tempestades. Mas, pela graça de Deus, sim, tudo vai ser superado. E essa superação nos faz ser perseverantes. Então, o Senhor, Ele nos concede também, como Ele fala no final desse texto bíblico de hoje, Ele fala assim, não temais. Porque bem mais que os pássaros valei nós. E Jesus estava dando o exemplo de que o Senhor nos conhece. E nos falava de que os pássaros, Os pássaros vivem
na graça de Deus, então muito mais do que os pássaros nós valemos. Isso quer dizer que nós seremos cuidados pelo Senhor. E ele termina: portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que estás no céu. Quem anunciar, quem proclamar, quem evangelizar, quem viver o evangelho, quem tem uma vida coerente com o evangelho de Cristo Jesus, estará dando testemunho de Jesus. E assim, Jesus vai dar o testemunho nosso diante do Pai, escrevendo o nosso nome na eternidade, escrevendo o nosso nome no coração de Deus, escrevendo nosso coração, nossa vida diante do Senhor, e para que assim estejamos na eternidade, viver para sempre. Isaías nos falava: aonde não terá mais choro, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas. Aqui nós passamos por isso, mas diante de Deus cessará isso tudo. Meu irmão e minha irmã, vamos anunciar o Senhor, porque o Senhor concede aos nossos corações uma vida nova. Hoje é sábado, dia do Imaculado Coração de Maria. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, porque assim como ela foi fiel ao Senhor, ela está no local privilegiado diante de Deus. Peçamos a intercessão dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe, tenhamos um excelente sábado, excelente final de semana. Não deixe de participar da missa deste final de semana. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.